queridos, uma armadilha em que muitos de nós acabamos caindo e com isso dificultando muito o nosso processo de cura, de libertação, é a vitimização. Vítima, minha gente, não sai da posição. A vítima não tem jeito. Você precisa se transformar de vítima em sobrevivente. E aí sim, você tem condições de reconstruir sua vida. A vitimização é muito comum. Por quê? A gente cai nisso. Por quê? Porque o sofrimento, a tortura, o abuso é enorme, é grande demais. E nós perdemos a nossa capacidade de enxergar saída, de perceber que a gente pode. Até isso, as pessoas que passam ou passaram por abuso perdem. Mas, lembre-se, isto que você acredita como vítima não é verdade. Então vamos destrinchar ponto a ponto essa história de vitimização. Primeiro, você que se sente vítima, você se sente oprimida, subjugada, subjugado, tanto homem quanto mulher, tá? É como se o abusador ou a abusadora fosse realmente mais forte que você. Isso é uma das falácias que essa criatura fez você acreditar. Que ele ou ela é mais forte. Mas não é verdade. É que você se deixou abater, entende? Todos nós temos força dentro. Nós só enfraquecemos quando nos esquecemos disso. Você se sente impotente e incapaz. Isto é outra mentira. O abusador, a abusadora, fez você acreditar que você é impotente e incapaz. Porque essa é uma das manobras para subjugar você, para abusar de você, para ter você sob seu controle. Percebe? Faz parte da armadilha. Você se sente esmagado, esmagada pela dor e sofrimento. Bem, isso é real. Realmente, o abuso, às vezes durante anos, por exemplo, de uma mãe perversa, um pai perverso, e essa pessoa que cresceu nesse ambiente nem conhece outro tipo de família, outro tipo de pai, outro tipo de mãe. Então, essa pessoa cresceu acreditando que a dor e sofrimento fazem parte da vida. Não fazem, não. E essa dor e esse sofrimento realmente é esmagador. Só que você acreditar que tem que continuar sofrendo e tendo dor é que não é verdade. Você pode sim parar com isso. E é essa crença que foi tirada de você. Entende? Então você precisa recuperar a crença de que a dor e o sofrimento não são normais. E você não precisa se submeter a isso. E que você pode sim se livrar. Outro ingrediente, outro estado
que leva a vítima a continuar vítima é a depressão, a angústia, a ansiedade. A depressão tira forças, sim, mas a única pessoa que pode se tirar, ou pode tirar você da depressão, é você mesma. Você mesmo. A depressão é perder as esperanças. E essa é uma das piores coisas que um ser humano pode fazer consigo mesmo. É perder as esperanças. Isso também o abusador ou a abusadora fez você acreditar que não há esperança. Então, busque lá no fundo de você, em algum lugar escondidinho. Lá está a esperança esperando por você. Para você olhar para ela, para você colocar uma luz sobre ela. E começar a sair da depressão, que te prende ao passado. Depressão é ficar preso no passado. Ansiedade é o medo do que vai acontecer. Portanto, é ficar no futuro, que nem aconteceu ainda. E você fica prevendo coisas horrorosas e acreditando que isso de fato vai acontecer. Então, isso tira forças de você. Isso é mentira, porque o futuro não aconteceu ainda. Então, você pode mudar sim o futuro, percebe? E tem a angústia. A angústia é o medo do presente. E vocês sabem o que o medo faz? O medo aumenta aquele objeto, aquela situação, do que a pessoa tem medo. O monstro fica muito maior. Monstro aqui representando a criatura que abusa de você, a situação. Quanto mais medo você tem, mais este monstro aumenta de tamanho. E isso também não é real, percebe? É o teu medo que faz esse tamanho. Não é o tamanho real da ameaça. E conforme você consegue vencer o teu medo, a angústia vai embora. E o perigo assume a sua forma real. E você começa a ter capacidade de raciocinar para saber o que fazer para sair desta armadilha. Enquanto você está dominada pelo medo, você não consegue nem raciocinar, percebe? Outro ingrediente muito importante que nos mantém na posição de vítima são os gatilhos. Eu gosto daquele exemplo, né? Se o estuprador estava usando um boné preto quando cometeu o estupro, toda vez que a pessoa vê um boné preto, desencadeia todo o pavor, todo o horror daquela vivência. E a pessoa vive de novo. E um boné preto não quer dizer que o estupro vai acontecer, percebe? Mas é um gatilho. Então, a vítima precisa identificar os gatilhos e desarmá-los, percebe? É como desarmar o gatilho da arma, efetivamente, né? Está engatilhado, então vai disparar e você desarma o gatilho. Como? Olhando para a situação. Com coragem, você olha para aquele boné preto
E você percebe que quem está usando aquele boné preto não é o sequestrador mais. E que você pode, sim, olhar para esse boné preto e não permitir que ele dispare em você o pavor, a dor, o medo que você sentiu lá atrás naquela ocasião. Existem exercícios de PNL que também ajudam a desativar isso. Tá? Então procure um profissional que saiba fazer isso para te livrar desse tormento. Outra situação é a síndrome de pânico. A síndrome de pânico é o medo levado ao extremo, o medo junto com os gatilhos. E a síndrome de pânico é uma síndrome que afeta fisicamente. E quando começa o processo, a pessoa não consegue voltar atrás. É como começar a descer, sabe, deslizar a ladeira abaixo e não tem como frear. Como que você desarma a síndrome de pânico? Bem, PNL pode ajudar, mas também você detectar, se analisar e detectar o que normalmente desencadeia a síndrome de pânico. Percebe? É como detectar o gatilho. Aqui você detecta também aquilo que acontece antes de começar a deslizar a ladeira abaixo. E aí, você recua, sabe? Em vez de andar para frente, com seu olho mental, você anda para trás. E não se permite chegar nesse ponto onde vai começar a síndrome de pânico. Você anda para trás. E você fica lá. O que aconteceu antes disso? Eu estava na cozinha fazendo meu café. Então você vai para lá, entende? Ou eu estava, sei lá, qualquer coisa, né? Eu estava na varanda, olhando o céu. Ou eu estava tomando banho. Ou eu estava sentado no sofá, fazendo alguma coisa. Entende? Você vai para trás, para esse momento em que ainda não havia um momento de desencadear a síndrome de pânico. E você fica lá. Você se salva do pânico. Garanto, isso funciona. Experimenta. Sentimentos negativos. Todos aqueles sentimentos, crenças, né, que você diz para você mesma. Eu não posso, eu não consigo, eu sou culpado, culpada. Esse terrível. Essa crença é terrível. Culpa acaba com a sua capacidade de reagir, de reconstruir. E te mantém lá na sua posição de vítima. Além da culpa, a vergonha. A vergonha faz você se sentir muito menos. E tanto a culpa quanto a vergonha foram plantadas em você, pelo abusador, pela abusadora. Por quê? Porque ela sabe que isso tira as suas forças. Pronto, não é isso que o abusador quer? Que você fique fraca? À disposição dessa criatura? Sob controle, sob o poder dela, para essa criatura fazer de você o que quiser. Percebe? Então você não permite nada disso que te coloca sob o poder
da criatura. Mesmo que ela não esteja mais com você. Você continua, como vítima, sofrendo os efeitos. E mesmo à distância, essa criatura continua controlando você e a sua vida, percebe? Não dê isso de bandeja para esse monstro. O que mais te incapacita também são as doenças físicas que acabaram acontecendo de tanto abuso, de tanta traumatização que você sofreu. Então, não aceite essa situação. Você se fala para você mesma, para você mesmo: eu quero me curar. Eu não vou deixar aquela criatura me destruir, fisicamente também. E você começa a sair dessa situação e busca ajuda médica, de alguém que entende das consequências de um abuso. Um médico experiente. Então, outro ingrediente muito perigoso é você acreditar que os outros são um problema, que o mal existe nesse mundo para te fazer sofrer. Isso é uma atitude típica de vítima. E eu preciso dizer para você: o mal existe neste mundo para causar movimento. Difícil entender isso, mas se não houver contraste entre dia e noite, entre quente e frio, entre longe e perto, sabe? Todas essas dualidades existem para que haja movimento. Se você conseguir ver que o mal não está só fora de você e que você é injustiçado, injustiçada, alvo deste mal, que você não fez nada para merecer isso, isso é típico de vítima. E aí você fica nessa situação querendo eliminar o mal do mundo, ou seja, os outros. Não que a justiça não tenha que ser feita, mas o primeiro ato de justiça é você reconhecer que o mal que está lá fora também existe dentro de você. Ou não é mal você perder esperanças, você desacreditar, você acreditar que você é fraco, fraca, que você não pode. Isto é o mal dentro de você. Percebe? Como você permitiu que o mal entrasse dentro de você. Então agora que você consegue ver que o mal está no mundo para nos desafiar a sermos bons, você começa a olhar para o mal de uma forma totalmente diferente. E você se levanta e você luta. E a cada pequeno passo que você dá nesta luta contra o mal, que está dentro de você também, você se fortalece, experimenta, sai da cama, mesmo que tiver que se arrastar, e vai até uma janela para permitir que o sol te energize. Eu não canso de falar disso, porque esse é um dos pequenos primeiros passos que toda vítima
pode dar sim, para começar no seu processo de cura e de reconstrução da sua vida. Assim, aos poucos, você se transforma de vítima em sobrevivente. E o que é um sobrevivente? É aquele que, apesar de todo o horror, de todo o abuso, de todo o trauma, está vivo. Conseguiu se manter vivo. Isso é sobrevivente. E porque conseguiu se manter vivo, ele tem força, ela tem força. Senão estaria morto já. Tem força. Um pingo que teve de força o manteve vivo. E a luz que tem dentro de você, sobrevivente, começa a brilhar. E aí você transforma a vergonha em autoconfiança. Deixa para lá o que os outros pensam, falam ou acreditam. É muito mais importante o que você acredita e sabe de si mesmo. E aí, sobrevivente, você deixa a culpa para lá também. Culpa não serve para nada a não ser para destruir a gente. E em vez da culpa, você assume a responsabilidade, inclusive por seus erros. E principalmente por sua vida. E começa a dar os passos necessários para se curar e para reconstruir a sua vida. E aquela fraqueza toda que você, vítima, sentiu, começa a diminuir com esses recursos que eu estou mostrando para você. E você começa a resgatar a sua força. A força aumenta conforme você a resgata. É como regar uma plantinha. Você vai regando, e ela cresce, não tem como não crescer. Percebe? E aí você resgata a sua força física com a ajuda médica. Você resgata a sua força emocional e psicológica com a ajuda de uma boa terapia, de um bom aconselhamento. Tem tanta gente boa nesse mundo que sabe ajudar. Conselheiro espiritual, procure um bom, não aqueles que só vão te deixar mais para baixo, que vão aumentar a sua culpa, a sua vergonha. Tem gente que fala, não, você tem que ficar nessa situação, porque tem que preservar a relação, o casamento, etc. Isto não serve. Ninguém neste mundo deve ficar numa situação abusiva. E não é só um lado que vai consertar essa situação. Se o outro, parceiro ou parceira, for um portador, uma portadora de transtorno de personalidade, não tem jeito. Esta pessoa não se cura. Faz parte da característica deste transtorno de personalidade antissocial, narcisista, não querer se curar. Só se cura quem quer e quem faz esforço nessa direção. O narcisista, um psicopata, não acha que precisa mudar. Está muito bem assim.
E você vai ficar embaixo dessa tortura o resto da sua vida, deixando que essa pessoa te destrua? Não. Isto não. Não aceite esse tipo de conselho. Vai procurar outro conselheiro, outro terapeuta que te ajude a sair, não a ficar. Entende? E aí também eu sempre falo da recuperação da força espiritual. Qualquer que ela seja religiosa, seja de meditação, qualquer. O que é o que é força espiritual? É você ter um ideal. É você querer algo na sua vida. É você ter um objetivo. Nem que seja o objetivo de se curar. Uma vida sem objetivo tem valor? Eu não sei o que eu quero. Então comece a procurar. Lá no fundo, dentro da sua essência, dentro da sua luz, está o seu objetivo de vida. Para que você vive? E procure que esse tesouro está dentro de você. O abuso pode ter te deixado cega ao seu objetivo de vida. Então procure, como eu disse, o seu objetivo de vida, nem que seja o objetivo de se curar, de sair fora do abuso. Porque uma vez atingido este objetivo, você começa a ter um panorama, uma visão que você não tinha antes. O abuso cega a gente. Entende? E aí você começa a caminhar para um lugar que você nem imaginou que fosse possível. Hoje, no seu sofrimento, no fundo do poço que você está, você não vê isso. Mas tem vida fora do poço. Então, com esses passos todos, você vai se transformando em sobrevivente. Você começa a se amar. Não dá para nós amarmos os outros se primeiro não nos amarmos. Sabe por quê? Porque aí você faz por carência. Você ama os outros, esquece de você mesmo. Porque você quer ser amado. Porque você não se ama. Enquanto nós nos amamos, quando eu me amo, eu não dependo do outro por amor. Esta é a chave mágica. Quando eu me amo, eu estou plena. E aí, eu tenho amor para dar para o outro. Percebe? Se você não tem amor por você, você não tem como dar para o outro. Aí você se cuida, você cuida da sua criança ferida. Porque quem sofre dentro de nós é a nossa criança. É aquela parte pura, inocente, cheia de esperança que foi ferida. E você cuida dessa criança como uma mãe, um pai cuida de um filho, de forma amorosa. Transforme-se sobrevivente em seu pai, sua mãe, e cuide da sua criança. E não permita, como um bom pai e uma boa mãe faz, não permita que ninguém machuque esta criança.
você cuida. E assim você constrói, eu gosto dessa imagem, você constrói novos trilhos para o seu trenzinho da vida. Aqueles trilhos, aquela forma de viver, aquelas crenças, todas limitantes, degradantes, que te levavam para o lugar de vítima, você abandona, porque você está construindo novos trilhos do teu trenzinho, trilhos do sobrevivente, que levam o seu trem da sua vida para um lugar que você nem imaginava antes. Garanto para vocês, você terá surpresas. Você vai descobrir que você tinha forças que nem acreditava ter. Que você pode sim. E que aquela felicidade que também você acreditava que não existia, você começa a sentir. E você começa a acreditar. Porque é fato. Existe sim uma nova vida, a sua